Boa noite, com a presença de 8 senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Eu fiquei emocionada. Vou ouvir a leitura do material expediente do secretário Joel. Convite em comemoração ao Dia da Mulher, a Secretaria de Saúde, a Secretária de Saúde Roberta Figueiredo, e a enfermeira Fabiana Lima, enfermeira coordenadora da Unidade Básica de Itamira, o fisioterapeuta Luiz Barros, coordenador do NASP, e a Academia de Saúde, em parceria com a equipe de saúde e CRAS de Itamira, convida a todos a participar de uma caminhada com concentração na Unidade Básica de Saúde de Itamira em destino à Academia da Saúde. Ações participativas, embelezamento, zumba, pilates, procedimentos de saúde, sorteio de brindes e café da manhã. Tema: diga não à violência contra a mulher, respeito e valorização dos direitos dessa classe perante a sociedade. O evento será no dia de amanhã, dia 9 de março de 2018, no horário das 7 horas da manhã. Contamos com a presença de todos. Acabamos de ouvir a leitura do material do expediente. Essa reunião com os senhores lá em base aí, com o Felipe, que era para ser apresentado aqui há uns 8 dias atrás, né? Para ver os trabalhos deles, as atividades dos municípios, não puderam vir. Aí estou chegando hoje com o convite do vereador José Claudinei, junto com os outros vereadores. Então estou presente hoje para fazer a divulgação deles, então é com o senhor. Agradecer o convite também da Embasa, que eu acho que tem que estreitar não os laços, mas a comunicação está mais próxima da comunidade, também dos vereadores, do Poder Executivo. Nós temos feito algumas audiências públicas e também a gente vai divulgar alguns canais de comunicação da empresa para qualquer tipo de solicitação, reclamação importante. Meu nome é Felipe Madureira, eu estou como gerente regional da unidade de Alagoinhas, atendemos a 24 municípios, inclusive aqui o Aporá. Estamos aqui com Hildebrando, ele está como gerente da operação, e José Lenilson, ele é o gerente local que atende Aporá, Acajutiba, Itamira, esses dois, né? E os povoados. Então a gente preparou uma apresentação até para os senhores entenderem como é que funciona aqui o atendimento da Embasa, o sistema operacional. Muitos já conhecem também. E a pedido também dessa casa, a gente veio explicar com relação às reclamações de falta d'água, com relação à prestação de serviço. A Embasa, como prestador de serviço no município, tem toda a responsabilidade de dar satisfação também à comunidade sobre os seus serviços e o que é que pretende fazer, quais são as melhorias previstas aqui no município de Aporá. Aqui só para o mapa estratégico da Embasa, isso aqui a gente divulga entre os funcionários, a visão que a gente pretende chegar em 2019, ser reconhecida como empresa de excelência. Hoje a Embasa, das companhias estaduais do Brasil, está no ranking em 3º lugar. E os valores da empresa, a missão também, isso aí é que a gente divulga aos funcionários, né? Todos sabem aqui a crise, a seca no Nordeste, que a gente vem enfrentando aqui também na região. Se eu passar esse mapa aqui, para vocês terem ideia aqui, aqueles municípios ali em amarelo, em estado de alerta, o município em vermelho ali já está em estado de colapso, já não tem mais água. Os que estão em laranja são municípios já em pré-colapso com relação à seca. Então a Embasa tem investido bastante para fazer reservatórios, transposição de rios, perfuração de poços, para conseguir atender. E hoje existe uma luta, uma briga entre também os agricultores, pecuaristas, irrigantes. Em época de seca, a legislação diz que o que
a prioridade é o consumo humano. É só para a gente ter uma ideia aí, para produzir 1 quilo de manteiga, usa 18 mil litros de água, né? Em todo o ciclo. 1 quilo de carne, 17 mil litros de água em todo o ciclo da pecuária. Então, em época de seca, existe uma disputa muito grande por água. Então, a gente já está vivendo a época a gente chama guerra de água, né? E aqui também no município de Aporá não é diferente. Aqui, informações da localidade, a gente chama o sistema de abastecimento Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Acajutiba. São 3 poços. A gente atende a aproximadamente 7 mil imóveis com esse sistema, uma população de mais de 20 mil habitantes. Nos últimos 10 anos, só para ter uma ideia, o crescimento, né, quanto que a gente investiu também para atender, são 5 mil imóveis, hoje a gente já está próximo de 7. Então, nesse período aí já cresceu 30% o abastecimento. Além dessas localidades, a gente atende também esse sistema exporta água para a Esplanada e alguns povoados de Iambupe e também de Acajutiba. São 3 poços, produzem em torno de 10 mil metros cúbicos por dia. Isso dá para cada habitante 160 litros por dia, acima até do indicador da ONU, né? E da Organização Mundial de Saúde. Índice de perda, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente gira em torno de 35% do que é produzido é perdido. Então esse é um índice que a gente vem buscando. Então o que é isso, Felipe? São ligações clandestinas, a gente tem que divulgar também, não é só atacar, mas tem que sensibilizar. A gente está trabalhando aí com o serviço social com relação a isso, porque quem faz o famoso gato não tá preocupado com o volume de água, né? Então termina isso aí, não tem nem boia em casa, termina prejudicando quem está regular. E os outros também são vazamentos que a gente chama de vazamentos não aparentes, que fica ali por baixo ali sem ver também. Então quando tem um vazamento aparente, a gente tem equipes de plantão, a equipe aqui também da equipe local, para estar corrigindo o mais rápido possível, entra em madrugada, a gente já consertou o posto aqui que terminou o serviço 2, 3 da manhã. A gente colocou ali o que a gente chama um croquis do sistema. Se puder abrir aí o mapa só para a turma aí ter ideia da dimensão que é esse sistema. Faz a captação lá em Iambu, que vocês conhecem, né? Captação em Iambu, e leva a água Cajutiba, Aporá e vai até a Esplanada. São quase 50 quilômetros, mais de 50 quilômetros de adutora. Então, para a gente ter ideia aqui da dimensão do sistema, aqueles postos ali ficam no entroncamento lá na entrada indo para Sátil Dias, né? Os poços. E aí tem toda essa extensão, atende esses povoados no meio do caminho, até chegar lá em Esplanada. Então é um sistema bem complexo, mas é um sistema que a gente chama integrado, e foi o que solucionou aqui com relação a gente conseguir a disponibilidade hídrica. Estamos aqui no município que importa água, né? 100% importa água de outro município para a gente conseguir atender. E com relação aos povoados, a gente vai explicar mais na frente aí as dificuldades que é também atender os povoados. Quando acontece de um sistema desse, a adutora romper, temos a equipe de plantão, hoje mesmo rompeu a adutora, de madrugada, não foi isso? Rompeu a adutora, a gente colocou a equipe já de madrugada e conseguiu restabelecer lá no Campo Limpo, antes do meio-dia. Mas isso para restabelecer não é igual à energia elétrica, né? Faz o serviço e já chega a água em casa. Então tem que encher toda a adutora, e quem está nos povoados mais distantes e mais alto não tem dificuldade. Então só no mês de janeiro foram 7 quebramentos nessa adutora. Depois a gente vai explicar por que vem quebrando e quais são as ações que a gente tem para evitar isso aí.
elevada extensão de rede. Às vezes tem alguns pedidos de extensão de rede para atender algum povoado. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, Caraíba, Frade, Saco de Embira, vocês conhecem, tem mais de 35 quilômetros até chegar lá, né? Então, para a água conseguir chegar lá, sobe, desce a ladeira. Eu já rodei aqui nesses povoados junto com o Lenilson aí. Tem lugar que o carro nem conseguiu subir. E, mesmo assim, a água tem que chegar, então tem toda essa dificuldade. Estiva, Mangabeira chega a próximo de 30 km também, Chapada. Então, quando existe um pedido de extensão de rede, a gente agora está tendo todo o cuidado, não que antes não tinha, mas vai a SERB ou a prefeitura ou vai conseguir um material. Mas que material é esse? Será que ele tem resistência para atender elevadas pressões? Será que a água vai chegar, né? Vai passar por dentro de roça, de fazenda? Então, a gente tem que tomar esses cuidados para não sofrer depois no futuro, né? Então, quando a gente chama de redes subdimensionadas, nesses povoados a gente tem muito aquela tubulação em riga, né? Irriga, que é aquele tubo azul mais fino, que ele é utilizado só para irrigação. E para abastecer, como sobe a pressão, termina não suportando. Existem interrupções do abastecimento, sim. A gente luta para não ter. Mas com os vazamentos, quebramentos, que não escolhe nem horário, nem local. A Embasa abriu a pavimentação, a rua, fez um buraco. Não é que a gente queira, não. Mas o vazamento acontece e a gente tem que correr para fazer. E, lógico, fazer a recuperação. A gente também para o sistema para fazer adequações de rede. Aí a gente aproveita aqui também os vereadores, até os canais de comunicação que a gente puder comunicar previamente, vai precisar parar na localidade assim, para a gente usar os meios de comunicação, blog, assessoria de comunicação. Falta de energia, a gente tem registro de falta de energia, todos tabulados que a gente tem feito reuniões constantes com a Coelba. Pra vocês terem ideia, no estado da Bahia, o maior cliente da Coelba hoje é a Embasa, por conta que a gente consome bastante energia. O exemplo do Jacobina aí é aquele que já está em calamidade mesmo com relação à água. A importância do reservatório, a gente verifica que muitos imóveis não possuem um reservatório mínimo para segurar a água pelo menos um dia. Então, quando acontece de faltar um quebramento, uma falta de energia, aí a pessoa vai sofrer até menos, né, o morador. Então, vocês que sempre os vereadores que recebem as primeiras reclamações, se puder também orientar a gente, existe uma legislação com relação a isso e é obrigado a ter, cada imóvel ter seu imóvel, né? A gente calcula em torno de 200 litros por morador para suportar pelo menos um dia. Redes subdimensionadas, o desperdício ali, as fraudes, a gente falou também, né? A gente tem feito ações sociais para sensibilizar, mas aqui já chega um ponto que a gente tem que agir também com a polícia. Que a irregularidade, o gato, ele é crime, né? Isso está na legislação. Então a gente já fez uns trabalhos com a polícia militar para fazer autuar, né? Autuar o flagrante e levar para a delegacia. Mas para publicar também. E tem algumas maneiras aí que a gente dá dica também de economizar. Aí não for lavar prato, tomar esses cuidados. Aprender a ler o hidrômetro, né? O relógio que está ali na porta de casa do imóvel comercial. Está fazendo a leitura diária até para saber se seu consumo está real. Porque a conta da Embasa, já vi assim, a Embasa criou essa conta aqui, está dando muito caro, né? Mas o que a gente faz é a leitura do hidrômetro. Então, se houve um vazamento interno, então é bom até passar essa orientação, se não for diariamente, pelo menos uma vez por semana, para estar fazendo a leitura para ver quantos mil litros, né? Com relação aos quebramentos que eu falei aí nesse sistema
desse sistema integrado são adutoras de 300, 400 milímetros, que nós estamos investindo, contratamos uma empresa para fazer automação, deixar todo o sistema automático. O contrato saiu por 150 mil e a gente está concluindo, vai concluir agora no mês de abril. Então todo o sistema ele vai ficar automático. Assim que aumentar a pressão na rede, já diminui a rotação da bomba nos poços. E vai controlar também os níveis de reservatório, né? Então se o reservatório encheu, desliga automaticamente. Então essa ação a gente já está fazendo e já conclui agora no mês de abril. Esse foi uma intervenção feita. Idelbrando acompanhou essa obra aí do início ao fim, foi em 2015. Foi a obra que a gente fez a extensão de toda a rede, a duplicação da adutora. Uma obra em torno de 4 milhões para conseguir também interligar todo esse sistema aí para beneficiar a Esplanada, Porá e a Cajutiba. Estamos fazendo também estudos de pressão, principalmente nos povoados, para a gente realizar uma licitação para melhorias também. Nós vamos ativar um reservatório. Onde é aquele reservatório, Luiz? No entroncamento ali, a gente vai reativar aquele reservatório. Então já está com recurso alocado também, 360 mil reais, para a gente fazer essa licitação. Algumas melhorias que a gente fez aí para atender os povoados, né? Essa Cruz da Chiquinha, a gente fez a substituição de algumas redes, alguns entroncamentos, e não estava conseguindo abastecer a parte alta. Aqui também algumas melhorias, substituição de rede, pedrinhas. Aqui, com relação ao que eu falei, nesse tubo irriga, a gente fez algumas substituições. Ali a placa de orifício também, que foi instalada para melhorar a pressão na rede. Algumas reuniões públicas, né? A gente fez também até para explicar à população com relação não só à tarifa da Embasa, mas como é o abastecimento. Nessa época a seca estava castigando bastante. E a gente até pediu à população, também para qualquer irregularidade, eles são ali na área, eles conhecem. Por exemplo, a rede passa por dentro da roça de fulano e tal. Então, se não quer se identificar, vai no 0800 da Embasa, pode fazer a denúncia anônima lá para a gente procurar, porque nessa época de seca tem muito sangramento das redes. Então, sangra para dar água animal, sangra para irrigar a planta, então termina prejudicando, né, quem está na ponta. Principalmente essas localidades são bem distantes e tem um relevo bastante acidentado. Esses são os canais de atendimento, o escritório local, os telefones, as lojas de atendimento que a gente tem em Itamira e aqui em Aporá, para qualquer registro de sugestão, denúncia, informações. O 0800 é 24 horas, a loja de atendimento tem os horários administrativos. Foi dar a resposta. Senhor presidente e demais colegas vereadores, senhoras e senhoras presentes, saudam a todos com boa noite. Pessoal, representantes da gerência da casa, consegui compreender a apresentação, a exposição feita pelos senhores, mas fica aqui uma dúvida. Quando falo dos vazamentos que são corrigidos em meio às vias públicas, e para que seja corrigido esses, claro, é abertos os buracos nas vias públicas. E nós já temos visto aí inúmeros buracos que ficam abertos por um tempo longo e muitas das vezes sem sinalizar. Isso é uma preocupação muito grande da minha parte e de todos os munícipes, é claro. E a minha pergunta é, a Embasa, quem é o responsável por essa sinalização desse buraco, que ora é aberto para a manutenção dessa rede, e o conserto do mesmo, uma vez que chega a passar 2 meses o buraco aberto nas vias públicas do município?
município. Então, eis aí a minha dúvida, a minha pergunta, e que com certeza é a dúvida de muita gente. Quem é o responsável pela sinalização e recuperação desses buracos que são abertos? Esclarecer, com relação a qualquer reabertura da pavimentação de responsabilidade da Embasa, é responsabilidade da Embasa, quando é um serviço nosso. A gente pede também que qualquer situação dessa seja registrada nos canais de atendimento, e se foi aberto pela Embasa, nós temos a responsabilidade de fazer a recomposição. Acontece de ser necessário passar 5 dias para a gente testar até se a rede que foi consertada não reaparece o vazamento. E depois tem a parte de compactação. A parte de sinalização, nós temos fiscalizado aí as empresas prestadoras de serviço da Embasa. Inclusive, a partir do dia 13 agora de março, a gente está substituindo a empresa prestadora de serviço. E nós temos feito um esforço muito grande para conseguir fiscalizar, notificar a empresa. Mas se tiver uma situação dessa, a gente junta com o Poder Executivo até para listar todas as ruas, os buracos, os passivos, né? Para a gente fazer uma ação, não em conjunto, mas sob a responsabilidade da Embasa. Se a Prefeitura quiser entrar como um parceiro também, a gente tem alguns convênios que dá para a gente executar em parceria e a Prefeitura bater também nas faturas de água. Existe essa possibilidade também. Depois a gente passa as orientações. Agradeço o esclarecimento. A comunidade de Barra Jada, eu tenho escutado muitos moradores, inclusive se faz presente um aqui, e tem passado um desafio muito grande no que diz respeito ao abastecimento de água naquela comunidade. Lá existe um reservatório que distribui a água na comunidade e existe uma bomba, que se não estou equivocado, se tiver até me corrijam, e que essa é aberta para que encha esse reservatório e mesmo alimentar a distribuição de água na comunidade. Mas, quando não há o desperdício de água em função de ficar lá o derramamento da água, há a falta. E muitas das vezes, já ouvi de diversos moradores que é a ausência de um responsável pela ligação dessa bomba, pelos cuidados com essa bomba para que esse abastecimento seja feito. E alguns moradores afirmaram para mim que foram até a Embasa e essa deu a informação que a responsabilidade seria do município colocar uma pessoa ali para que desse, para que servisse com esse trabalho de abrir e fechar esse fornecimento de água. Mas me ficou a interrogação: quem é responsável pelo abastecimento de água em nosso município? É a Embasa ou a Prefeitura Municipal? Entendo eu que tal responsabilidade, tal funcionário, tal pessoa por conduzir esse trabalho seja feito por a Embasa. Então gostaria que o senhor pudesse aí dar um esclarecimento à população, precisamente à comunidade de Barra Jada, que ficam aí a mercê de uma informação concreta de que essa responsabilidade desse fornecimento, seja a necessidade de um funcionário da forma que for, mas que essa tenha o seu atendimento de maneira real e de maneira respeitosa. Então fica aí esse meu questionamento também. Com relação ao Barra Jada, tem uns 10 dias ou 2 semanas, a gente lá, o sistema, a gente instalou um sistema automático, um programador horário para ele ligar e desligar sozinho. E aconteceu que teve um vandalismo que terminou danificando lá o equipamento. A gente trouxe a equipe e já deu a manutenção. Mas a responsabilidade de ligar e desligar, a gente já instalou um programador automático. Geralmente, quando está com um período longo de falta d'água, a gente tem uma boia que ele faz esse controle. Só que quando está com muito período longo de falta d'água, a gente extrai essa boia para que o abastecimento seja mais rápido. Aí muitas vezes, quando acontece o restabelecimento da água, começa, mas aí a gente vai, coloca a boia no lugar, até já é morador de lá, conhece bem está sempre ligando para mim, a gente está sempre comunicando nesse sentido, ele está sempre dando
esse apoio no sentido, a bomba parou e tal, aí já, ó, estamos sem água aqui, a gente já sabe que tem uma parada, aciona a equipe dos técnicos e faz o reparo. Esse dessa semana que demorou um pouco mais, porque a bomba trabalhou sem água e ela torrou todos os componentes dela e passou 4 dias para poder ser reparada. Tem que ir para a feira, é luminagem, e nesse caso específico aí, há 10 dias atrás. Senhores, a problemática é tão grande que a gente tem escutado e visto ao longo do município que poderíamos passar aqui muito mais tempo. É claro que temos outras atividades importantes e também os colegas a fazerem alguns questionamentos, creio que sim, e teremos também a parte da audiência pública ainda será apresentada pelo Executivo, da parte do Executivo Municipal, mas minha última consideração acerca dessa oportunidade ímpar que estamos tendo aqui, Poder Legislativo e Embasa. Foi apresentado aqui pelo senhor Felipe no slide, representando a Embasa, sobre a problemática das irrigas nas comunidades, nos povoados precisamente. E minha pergunta é, o que a Embasa está fazendo sobre a substituição, sobre a adequação dessas redes, dessas irrigas, uma vez que essas não são estruturadas à altura para suportar esse abastecimento, o que a Embasa está planejando sobre a substituição, sobre a adequação dessas irrigas para que as comunidades tenham esse atendimento à altura, para que não fique aí à mercê do pingo d'água quando chega em plena madrugada e muitas das vezes a pessoa que ainda não conseguiu comprar um reservatório para ter em sua casa e aí fica mendigando o pingo d'água a cada 8 dias que chega em plena madrugada. E vejo que a Embasa precisa ter uma programação no que diz respeito ao abastecimento de água em nosso município. É claro que toda a execução de um serviço, de um abastecimento, tem o seu planejamento e tem os imprevistos também. Isso somos sabedores. Mas, na falta de água em nosso município, eu vejo que a Embasa tem que ter a responsabilidade de informar, comunicar oficialmente o município, para que esse possa multiplicar essa informação aos munícipes de alguma forma, através do carro de som, não sei, de alguma maneira, para que a população também se programe, com seus reservatórios, com o seu uso da água, enfim. Desde já digo à população, nós precisamos fazer até mesmo o reaproveitamento da água, fazer o uso responsável e o reaproveitamento da mesma. Mas quando temos, quando não temos, nem o uso vamos fazer, imagine a reutilização. Então, meu questionamento sobre o que está se fazendo pela adequação e substituição das irrigas das comunidades e sobre essa nota oficial, esse comunicado oficial junto ao município, para que essa informação se multiplique a todos os munícipes sobre a falta da água e quando será restabelecido o fornecimento. Muito obrigado. Com relação a esses povoados, com as extensões de rede com tubo e irriga, nós já estamos substituindo alguns trechos que exigem maior pressão da tubulação, principalmente os trechos mais baixos. A gente já fez a substituição, inclusive na apresentação a gente mostrou alguns trechos que a gente fez o serviço. Com relação à comunicação, até ressaltei essa importância da gente ter um canal com o próprio Poder Executivo e o Legislativo também, se possível, uma assessoria de comunicação, até um e-mail, porque tem situações que não dá nem para oficializar, não dá nem tempo a gente passar um e-mail, isso aí não tem problema nenhum. A gente já faz em outros municípios dessa forma, já é uma política nossa. Então a gente, Lenilson aqui, o gerente local, depois anota aí os contatos de blogs, sites, e-mails, o que for necessário para a gente comunicar. Boa noite a todos. Não, como já foi dito, é motivo de nós agradecermos a Embasa, essa equipe, por estar aqui prestando alguns esclarecimentos. E como o Joel já disse, a demanda de queixas são enormes. E como nós acreditamos que a Embasa já está tomando algumas providências para sanar algumas queixas, principalmente dessas comunidades povoadas. Porque o que nós mais ouvimos aqui é queixas, principalmente do povoado do Frade, onde
a água só chega quando chega a conta. Né? Eu acredito que agora, não sei se com esse poço que está sendo lá, o ACERV lá está terminando o serviço, se vai abastecer também o Frade ou se vai continuar sendo a serviço da Embasa, onde se mais houve queixa aqui na nossa região é o povoado do Frade. Né? Sabemos que é uma região mais alta, né? Então a dificuldade também compreendemos que é maior, a pressão da água chegar até lá, mas eu acredito que a Embasa está fazendo um estudo, né, para que melhore esse quadro, como o Joel já disse, nosso nobre colega, em relação aos reservatórios. Nem todas as casas têm ali reservatório de água, então eles têm a necessidade de que pelo menos uma vez por dia tenha água nas torneiras, e muitas vezes só tem uma vez por mês. Né? E não só a região do Frade, como tem já ouvi queixa as Pedrinhas também, né? A Chapada também, a região da Chapada é uma região muito queixosa em relação também à água. Então eu acredito que a Embasa está fazendo um estudo para que a água chegue com maior frequência, né? Para satisfazer não 100% a necessidade, pois sabemos que é difícil, devido a muito desperdício de água que existe, mas pelo menos 70% que a Embasa consiga, né, atender a essas famílias que necessitam realmente da água para a sua sobrevivência. E os demais, como o Joel já esclareceu aqui, a Embasa também, em relação aos buracos, aos reparos que são feitos. Né? Porque, como o companheiro já disse, a Embasa espera um período máximo de 5 dias. Mas nós temos aí visto buracos feitos pela Embasa que ficam meses e meses. Né? Como agora com certeza vamos ter mais contato para auxiliar a população na reclamação e na exigência para que a Embasa tome as providências cabíveis, como eu acredito que é do conhecimento da Embasa sobre a lei que foi aprovada por essa casa em relação à falta de água, aos buracos, né? Onde a Embasa deveria ser penalizada ou a Embasa notificar realmente a prefeitura. Sabemos que tem casos que não tem como notificar, né? Como você acabou de citar, pela madrugada, a doutora rompeu, mas no dia seguinte há como comunicar ao município que por certos períodos de tempo que irá ter um racionamento ou corte de água. No demais eu fico aqui agradecido e na esperança de que realmente o sistema da Embasa venha funcionar com mais eficaz, atendendo assim a necessidade do nosso município, como também dos municípios vizinhos. Muito obrigado a todos. Vereador Fernando. Primeiramente, eu quero saudar a todos com boa noite, cumprimentar aos colegas vereadores, em especial a vereadora Karine, que é a única mulher da tão importância no nosso meio, cumprimentar o presidente da mesa, de Oliveira, cumprimentar vocês, representantes aqui da Embasa, que veio nos esclarecer, mas principalmente esclarecer as pessoas que nos procuram, né, com muitas queixas, como os colegas que nos antecederam. Também cumprimentar todo o público apoiaense que se faz presente e o que daqui a pouco estará nos assistindo. Para não ser muito repetitivo, até porque os colegas que me antecederam foram bem contemplativos em algumas questões, mas assim, o seu esclarecimento foi muito bem feito, senhor Felipe, né? E falou aqui uma coisa que me preocupa muito aqui em Aporá, porque é uma prática corriqueira, que é a questão das extensões de rede. Inclusive na demonstração dos slides, tem algumas comunidades que chegam a quase, uma mais de 30 quilômetros e uma quase 30 quilômetros, que é uma coisa chiquinha. Inclusive tem muitas queixas nessas regiões específicas a respeito da insuficiência da água que chega e também da demora dos dias para essa água chegar. E quando chega é insuficiente. E a gente percebe, como o senhor falou, que o material utilizado para essa extensão de rede ele é inadequado. Não é isso? Ele foi inadequado. Ou seja, ele não tem o diâmetro, vamos dizer assim, ou a extensão polegada, a resistência para suportar a pressão para que a água seja empurrada dessas localidades da extensão. E isso é muito fruto de uma prática política dos gestores que antecederam, de se estender a água às comunidades, muito mais como uma prática política não
eficiente, não correta, não responsável, para fazer aquela questão do período eleitoral, mas que não se observa justamente esse material, ou, melhor dizendo, a eficiência desse material. E a pergunta que eu faço é a seguinte: e a Embasa, quando essa extensão é feita, que vai ser ligada, o que é que a Embasa pode interferir? Ou como é que a Embasa se comporta aqui? Por exemplo, o prefeito vai estender uma água para uma comunidade que não tem hoje, coloca um material inadequado. Como é que a Embasa se comporta? Qual a participação da Embasa nessa extensão, nesse ligamento dessa água com esse material irregular? Muito bem colocado. Com relação a esse tipo de material, ele tem uma resistência até certa pressão. Alguns trechos ele até atende, né? Mas tem alguns trechos que a pressão é elevada e ele já não suporta. Então, como é a prática da Embasa com relação a esses pedidos de extensão de rede? Agora, a empresa criou um procedimento, agora não, já tem um tempo, em toda a Bahia. Inclusive, a gente tem negado algumas solicitações. Então, chega um pedido, antes mesmo da prefeitura começar, ou a prefeitura ou outro órgão começar, ou a SERB, né, a sentar. Então, a gente tem dado uma viabilidade técnica para esse serviço. Tem situação que a Embasa faz em parceria. A Embasa consegue um material e aí o Poder Executivo faz a escalação. Não o contrário, né? Então a gente prefere a Embasa conseguir o material, ou tem situações que a Embasa exige também que esse material seja adequado conforme as normas vigentes. Só para completar, mas vocês confirmam, enquanto Embasa, que muitas das extensões de redes que foram feitas no município, elas foram feitas com materiais inadequados, por isso que o abastecimento não chega de maneira suficiente e adequada à casa das famílias. É isso? Quando tem os quebramentos, aí prejudica o abastecimento. E em alguns casos também tem redes que passaram por dentro de propriedades privadas. E isso aí termina prejudicando. Vou esclarecer também que a maioria das reclamações acontece justamente no período de verão. Não é? Quando o proprietário lá da sua roçazinha lá do seu, ele já não tem água no açude, na cisterna dele, então ele tem que procurar de qualquer forma, né? Infelizmente. Então a gente, ali, aquela reunião que eu mostrei a foto foi até lá no Frade, e a gente pediu para a população para registrar qualquer tipo de ocorrência dessa, passar para a Embasa, não precisa se identificar. Hoje mesmo a gente já recebeu uma denúncia dessa, então a gente já está correndo atrás também. Para finalizar também algumas questões, assim, além também houve muita reclamação por parte de munícipes que residem nessas regiões específicas, comunidades, esses povoados mais longínquos, que mesmo não tendo o abastecimento, em função dessa problemática que acabou de ser suscitada pelo senhor, as contas vêm na mesma média de preço, de valor a ser pago. E eu queria que o senhor explicasse por que isso acontece, mesmo não havendo o abastecimento suficiente, não havendo quase nenhum abastecimento em alguns casos, a conta continua vindo com o valor para ser pago. Existe uma agência reguladora do serviço de saneamento, a GESA, assim como o serviço de telefonia, né? Tem a Anatel, a Gerba. Então existe uma agência reguladora de saneamento, a GESA, que ela determina, regulamenta como é a cobrança, as tarifas do serviço de saneamento no estado da Bahia. Então, o faturamento a gente faz em cima da leitura daqueles hidrômetros. Se houve consumo durante um mês, então é cobrado uma tarifa mínima, que é a tarifa pela disponibilização do serviço. Mas se não houve consumo durante 30 dias, se naquela leitura ali o consumo foi zero, pode trazer no escritório da Embasa que a gente cancela o faturamento dessa taxa mínima. Então é dessa forma que é o procedimento. No mais, eu quero agradecer a presença dos senhores aqui e, de certa forma, agradecer a presença do público, a quem vai nos assistir daqui a pouco, e estou contemplado. Um bom final de semana a todos.
Quero cumprimentar aqui o senhor Felipe, representante regional da Embasa. Essa audiência aqui foi solicitada e pedida pela maioria dos moradores do nosso município, principalmente, ou 90% desse pedido de audiência pública é pela falta de água constante que vem acontecendo no nosso município. Como aconteceu épocas de final de ano, onde passamos praticamente 5 a 8 dias sem água. Agora, recentemente, ficamos 2 dias sem água, a água vai chegar agora à tarde. Então, o que é que acontece? Se estamos sem água, a população reclama que, se não tem abastecimento, a água deveria chegar às contas com valor menor. Não, chega com valores até iguais ou até superiores, talvez pelo ar que passa pelo hidrômetro, não sei, mas é uma queixa constante de toda a população, né? Então, eu quero, já que o senhor está aqui, né, e nos deu essa oportunidade de esclarecer a todas as pessoas do nosso município, que o senhor possa nos dar, assim, detalhadamente, para que a população possa entender o principal e real motivo da falta de água, e segundo, para não ficar fazendo perguntas atrás de outras, sobre a questão das extensões de águas que foram solicitadas. Eu solicitei, junto à Embasa, junto com o deputado Marcelo Nilo, a extensão de água para a comunidade aqui do Tanque da Água Branca. Eu gostaria de saber do senhor se já foi feito algum estudo técnico, como é que está o andamento, se já tem alguma programação para que esses canos sejam instalados para beneficiar aquela comunidade. Com relação às contas, né, a fatura da Embasa, nós temos um ciclo de faturamento, são 30 dias, né? Então é feita a leitura e a gente diminui da leitura anterior. Então o que passou ali foi o consumo. Quando chega a conta para o morador, então chegou hoje, mas esse consumo foi do mês, estamos em março, né? Então esse consumo foi do mês de fevereiro. Mas aí chega a conta bem no dia que está faltando água. Então acontece essa dúvida. Mas só é cobrado o volume que é passado ali no hidrômetro. Por isso a importância de cada morador, cada usuário fazer o controle dessas leituras, se possível até por semana, para controlar. Com relação às solicitações de extensão de rede, comunidade Água Branca, existiu um pedido também anterior e a Embasa já fez o levantamento, nós já temos o orçamento e esse processo já encontra-se na diretoria, com todo o levantamento, o orçamento. Inclusive, a dúvida era se ia fazer em parceria com o município a escavação, né? Então, essa solicitação, esse processo já está junto à diretoria para deliberação da diretoria, porque a diretoria tem um plano de investimento, então ela libera em cima desse plano. Mas já fez o levantamento e já estava na diretoria. Boa noite a todos. Boa noite principalmente ao público presente, às mulheres, né? Que hoje é nosso dia de nós, guerreiras, mulheres que lutamos tanto fora da nossa sobrevivência, como também no nosso lar, né? E quero parabenizar aqui essa audiência, né? Que eu creio que para o nosso município é uma das audiências mais importantes que está acontecendo nesse início de ano nos nossos trabalhos dessa casa. Meus colegas, Felipe, o Joel já deu a participação dele, muitas dúvidas da comunidade, principalmente Barrajado, que é uma das mais sofredoras que está nesse período de janeiro para cá. Eles estão sofrendo demais, eu creio que é dezembro, né, Joel? Que vem essa reclamação. Na nossa ida do Frade já tem um ano, mais ou menos? Quase isso, né? Quase isso. Então, poderia ver como, eu não sei se foi Fred ou se foi Joel, vocês reverem realmente o planejamento de vocês na nossa região, porque nossa região está sendo muito penalizada.
Eu mesma moro aqui em Aporá, resido aqui em Aporá e sofro bastante com a falta d'água. Imagine essas pessoas desses povoados que realmente não tem como comprar um reservatório, né? Muitas vezes perdem noite para pegar baldes ou tonéis para reservar um pouco de água, bem pouca realmente. Então é um sofrimento, pois água é vida, né? Sei também que a dificuldade de vocês não é pouca, são muitas, mas infelizmente a população ela paga pelo serviço, né? Muitas vezes, como diz Jonathan, a conta vem super alta, sempre existe a reclamação. Muitas vezes se pergunta, não é aquele ar que vem no hidrômetro? Tem certeza que não é esse ar? Vocês já fizeram esse estudo? Porque lá na minha casa é difícil chegar água, tanto que eu uso mais meu reservatório. E a conta sempre vem a mais, né, Lena? A gente reclamava aí sempre. Como eu tenho uma parceria com o Leno, amizade antiga nossa, eu não sei como ele aguentava, até que eu deixei ele em paz, depois do meu poço. Mas sempre eu fico, Leno, e aí, o que é que está acontecendo? Rompeu um cano em tal lugar e suspendeu. Só que eu queria, de coração, pedir pela população de Aporá um grito de socorro, porque nós estamos precisando. Tá bom? Boa noite. Com relação ao hidrômetro, ele é um aparelho inspecionado pelo Inmetro. E nós temos laudos também que ele não registra esse ar. Até porque se registrasse o ar que entra, também é o mesmo ar que sai, né? Então era para girar ao contrário também. E o outro foi com relação àquela comunidade lá. Nós já estamos realizando ações. A Embasa também preocupada aqui com o município. Apresentei aqui também todo o sistema que a gente vai automatizar agora, a partir do mês, concluir o serviço a partir do mês de abril. E vamos lançar também uma licitação para reativar o reservatório, para melhorar ainda mais o abastecimento de água, principalmente nas localidades mais distantes. Eu agradeço essas melhorias que vão vir, eu tenho fé em Deus que venha realmente, e que, como meus colegas falaram, que eu esqueci na minha primeira fala, a respeito desses buracos realmente, para vocês reverem o prazo, porque eu já vi várias pessoas se acidentarem de moto, às vezes final de semana até tomando uma e tal, não vê o buraco, cai, graças a Deus não houve óbito, mas tem que haver essa precaução. Obrigada, viu, por a presença de vocês aqui nessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que se faz presente é representado, a exemplo dos representantes da Embasa, advogado da Câmara, Jaivan, Raimundo Contador e os demais presentes, Gilberto, sua esposa. Hoje, por ser Dia Internacional da Mulher, é um título que elas conquistaram através da tragédia que foi causada dia 8 de março, e hoje já se criou um tema sobre mulher que é respeito. É o tema mais forte que o mundo hoje grita, e hoje a manifestação a nível mundial, todos os estados e municípios se manifestaram em função disso. Eu quero, em nome de Sandra, eu quero que se faz presente, a filha da ex-vereadora Dona Dalva, quero parabenizar todas as mulheres que se fazem presente no município de Aporá, porque não dizer do país. Então, senhores, eu gostaria de estar repetindo tudo aquilo que foi dito inicialmente em relação à prestação de serviço da Embasa, ou a distribuição de serviço da Embasa no nosso município. Em relação aos questionamentos dos buracos nas ruas, nas praças públicas, eu acredito que há um convênio, uma parceria de município e Embasa, porque eu vejo o carro da prefeitura, pega a água na Embasa, a máquina da prefeitura está fazendo escavacação, não é isso, né? Algumas vezes eu já presenciei, eu não sei se há essa parceria. Várias e várias comunidades aí se queixando, Vaca Velha, Papagaio, e outras que foram solicitadas aí ou foram relacionadas. Aí eu pergunto, talvez é uma questão, eu vou falar aqui, a Embasa, os representantes da Embasa, não é possível fazer um levantamento de todos os contribuintes que não possuem reservatório, e a Embasa fornecesse
reservatório e descontar na conta de água? Será que é possível fazer esse levantamento? Para que possa não ficar essa dúvida se tem reservatório ou não? Porque vocês podem fazer o levantamento, aquelas famílias que não têm esse reservatório, é possível fazer esse trabalho? E você já foi gasto 4 milhões em uma restauração de uma rede aí, né? E quanto aos rompimentos da adutora, eu acredito que trata-se de um material já vencido praticamente há 18 anos, que foi 20 anos, né? 20 anos. E esse material tem um prazo de validade. Se eles têm um prazo de validade, está na hora de uma restauração. E a restauração é botar um material suficiente de aguentar a pressão, que essa adutora não está aguentando. E aí, por conta disso, foi feliz o vereador Joel quando ele falou a informação do planejamento para os contribuintes, que eles precisam e fica 3, 4, 5 dias, inclusive aqueles que não têm reservatório, é claro que não vai ter água. Aí fica, o vereador, eu não voto, hoje mesmo eu ouvi de uma família, eu não voto em um vereador que ele não se cobre com a própria sombra dele. Isso quer dizer que nós não estamos representando na medida do possível as famílias. Então nós temos que tomar iniciativa dessa natureza. Gostaria que aqui tivesse uma certa quantia de pessoas contribuindo, que depende desse serviço da Embasa, para fazer a sua manifestação em uma audiência pública dessa natureza. Porque hoje, graças a Deus, nós já estamos ao vivo, né? Aquele que tiver essa informação já está nos acompanhando as minhas falas e a apresentação da Embasa, possa ser que venha ver essa compreensão daquelas pessoas que não o vereador é culpado por tudo isso que acontece. Porque o vereador é o cachorro de mandado da população. E nós aqui estamos no dia a dia. No dia a dia, então, somos nós cobrados e xingados na maioria das... Quando eu entrava no bar ali de Jumar, o cara estava xingando o vereador por conta da falta de água que estava em Aporá ontem. Está 2 ou 3 dias sem água, né? Então nós estamos passando essa situação, além das demais, por conta de nós não podermos atender na medida do possível o contribuinte ou o eleitor, aí vem esses pequenos problemas ou grandes problemas que as empresas causam. Por exemplo, se perfura a rua, se cabe essa rua aqui, por que não fazer um isolamento com uma fita dizendo que tem um empecilho ali? E aí vem um motoqueiro, vem um carro, pode causar um acidente em função disso. Talvez a partir daqui, Joel, como provocou essa situação, que vocês, como responsáveis pela Embasa, possa ser que a partir daqui venha tentar resolver esses pequenos problemas. Ao levantamento, né, dos imóveis que não têm reservatório, é possível a Embasa fazer o levantamento, sim, tem parceria com o Poder Executivo. Agora existem fontes de financiamento até na FUNASA, que o município pode buscar também, Fundo Nacional de Saúde, né? Que existe esse financiamento para a população de baixa renda. Felipe, eu já entrei com a solicitação uns 90 dias aproximadamente, que o prefeito decretado estado de calamidade pública por conta do que está acontecendo em Aporá. 2013 foi decretado estado de calamidade pública. E por conta dessa crise que nós passamos em 2013, eu solicitei na CAT 500 caixas, 500 reservatórios de 16 mil litros. E agora, eu repetindo esse ofício, essa solicitação, o deputado me afirmou, caso o município não decrete estado de calamidade, não é possível conseguir esse reservatório. Se conseguirmos esse reservatório, se decretar, e o prefeito me confirmou essa semana que vai decretar estado de emergência, vamos tentar juntos, os vereadores, vou convidá-los, para a gente buscar meios de buscar esses reservatórios para distribuir no município de Aporá. Isso, e a outra colocação é com relação à adutora. Estamos fazendo, como eu coloquei, o sistema de automação, é o que ele vai controlar os níveis de reservatório, níveis de pressão, justamente para minimizar e evitar esses quebramentos. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus mais uma vez por poder estar aqui nessa casa. Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, senhor presidente, parabenizar aqui hoje, que é dia da
mulher, em nome de Karim, vereadora que representa todas as mulheres aqui nessa casa, e as senhoras mulheres que fazem presente aqui nessa noite também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e vocês terem sempre o espaço de vocês no nosso país. E falando de Embasa, eu moro no povoado de Caraíba, e é um povoado que sofre muito com a falta de água. Eu acho que é um dos que mais sofre, é Caraíba e Frade. E outros povoados também. Mas como eu estou ali na Caraíba no dia a dia, eu vejo a dificuldade do povo. As pessoas buscando água nos tanques, inclusive até nos meus tanques mesmo, na carroça. Hoje mesmo está sem água lá. Tem mais ou menos 8 dias que não chegou uma gota de água na Caraíba. E o pessoal está buscando água nos tanques, na carroça, com tonel, com bujão, enfim, estão se virando da maneira que pode. Então, é uma situação triste, constrangedora, porque você paga uma coisa que você não está usando. Eu acho que o consumidor, qualquer um de nós, não só na Embasa, como em qualquer outra área. Vocês estão aqui representando a Embasa hoje, quero dizer, não é bem uma obrigação, mas está contribuindo com o convite que teve aqui nessa casa. Mas vocês têm a casa de vocês, se faltar energia, vocês vão ligar na hora para comprar energia, se faltar uma internet, ou se faltar água também. É a mesma coisa daqueles que moram na zona rural, que tem dificuldade. E muitas das vezes falta água e não tem a quem cobrar. Em dezembro mesmo tive a oportunidade de ficar uns 15 dias fora, fui visitar uns irmãos meus que moram em São Paulo e não tive sossego. Porque toda hora chegava uma mensagem de cobrança de água, toda hora chegava uma ligação, toda hora chegava um áudio e me vi doido, com tanta gente cobrando. Porque eles acham que a gente tem como acabar com a necessidade, que a gente tem como correr atrás da Embasa, tem como entrar na justiça, enfim, tomar uma providência. E muitas das vezes a gente não tem, a gente faz o que a gente pode. E lá é uma região que vem sofrendo muito sem água. Que aquela tubulação ali foi colocada em 2002, na gestão de Zezito. Hoje deve ter 16 anos que foi colocada, ali escala de 50. Então, como a população cresceu e vem da Jurema, da Cuida das Almas, e abastece ali Saco da Imbira, Boca do Mato e Frade, quando chega na Caraíba, já não chegava na Caraíba. Então, poucos dias vem tendo água na Caraíba. Eu costumo dizer que a água só chega lá do mês de maio até o mês de julho ou agosto. Depois a água vai embora e fica difícil. Para mim não, que tem cisterna, tem reservatório em casa, então não sofro tanto com a falta de água. Mas para as pessoas que não têm condições de ter o reservatório, passa muita necessidade. Então eu acho que ali, para ter uma melhoria, tem que trocar aquela população e ver essa situação que não está chegando água na Caraíba. Inclusive, nesse momento, eu saí de lá pouco distante e tem mais de 8 dias que não tem uma gota de água. Frade, Caraíba, Pedrinhas, Chapada, Vaca Velha, Lajinha, Cuidajiquim, Papagaio é a região que mais sofre por falta de água aqui no município. As pessoas, os povoados que mais cobram a gente, as pessoas que mais ligam para a gente, são essas pessoas que moram nesse povoado com a falta de água. E a respeito do tanque da água branca, foi promessa de campanha. Quando a gente ia lá na campanha pedindo voto, as pessoas cobrou para a gente e pediu para ver aquela situação, que ali tem umas 8 famílias ou mais, e não tinha água, mas a água fica bem próxima. E a gente prometeu, eu juntamente com o prefeito, que se a gente fosse eleito, a gente colocaria água lá, junto com a Embasa. E assim que tomei posse em janeiro de 2017 nessa casa, fiz uma indicação pedindo para que fosse colocar água lá, que o Poder Executivo viesse fazer esse trabalho, esse serviço. E aí veio cobrando durante um ano e até agora nada foi resolvido. Quando foi agora recente, acho que uns 15 dias, a gente já tinha procurado a Embasa já tinha ido lá, já tinha medido, já tinha visto, falou que tinha como chegar a água. Só que tinha dificuldade dos canos, que era para a gente arrumar os canos. Então a gente foi, já comprei os canos, já solicitei o secretário de obra para cavar as valetas com a reta, e só estou aguardando agora cavar a valeta e botar, analisar a água, porque os canos já estão comprados e só depende de cavar a valeta. Não sei se já acabou, mas tem uns 8 dias que eu pedi, solicitei a ele mesmo, o secretário de obra, para cavar a valeta, porque os canos já tinham sido providenciados para acabar a necessidade daquele povoado. Mas já que o colega também deu uma força aí, já cobrou, já falou também, vamos esperar que agora realmente resolva a situação daquele povo, independente através de quem for que chegue. O que eu quero é que a água chegue e acabe a necessidade deles, porque não é fácil a pessoa ficar sem água
para fazer suas necessidades do dia a dia. E é só isso. Obrigado. Essa extensão, né, como eu falei, esse processo de extensão já está junto à diretoria, então já está em dia de fato já para acontecer, só aguardando agora da liberação para a gente fazer o serviço. É porque a água que vem desse para Pissarra, eu acho que, se eu não me engano, a tubulação ali é de 100. Mas quando ela sai da tubulação ali que desce para Caraíba é de 50. Aí abastece Boca do Mato, Saco da Embira, Frade e Caraíba. Aí a Caraíba é o último povoado, fica sem água. Então passa mais de 30 dias, muitas das vezes, que não chega água na Caraíba. Às vezes fica até 30 dias sem água. A conta chega e o povo é obrigado a pagar. Então eu acho uma falta de respeito muito grande a pessoa pagar uma coisa que ele não está usando porque está sendo beneficiado. Então eu acho que a Embasa tem que tomar uma providência imediata e ver, pode trocar aquela população, não sei, fazer o que for necessário, mas para não deixar aquele povo sem ser servido. No mês de janeiro também ele substitui uns trechos lá que tem interferência na Caraíba. E algumas ações a gente tem previsto também, como eu coloquei aqui na apresentação. Com relação à fatura de água, como eu falei também, se não houver consumo durante os 30 dias, pode procurar o escritório local, a loja de atendimento lá em Itamira também, para a gente fazer o cancelamento da cobrança. Aproveitando o gancho de algumas falas, eu gostaria de tirar uma dúvida com o Felipe, porque eu tenho essa dúvida pessoalmente, mas é bom tirar ao vivo, quem sabe tem outras pessoas aí também passando por essa situação. Um senhor me procurou segunda-feira, com uma conta de água de 830 e poucos reais, um aposentado. E o que causou essa elevação no valor da conta foi um vazamento que foi descoberto, que eu acredito pela própria os rapazes da Embasa, do relógio para dentro, que ele não percebeu esse vazamento. Qual o procedimento ou a negociação que a Embasa, né, possa fazer com esse senhor, que é uma pessoa aposentada, pagar 830 e poucos reais de água, é complicado, ele não vai comer, né? E isso, a primeira conta, quando chegar outra agora, com certeza, vai chegar aproximadamente esse valor. Então, qual que a Embasa pode fazer para negociar ou reduzir esse valor? Há uma possibilidade para isso? Cada caso é avaliado, né? A gente pede também que ele procure lá o escritório e a gente compara com a média de consumo e a gente faz também a refatura, né? Ele pode procurar o escritório, sem problema. Aproveitando a oportunidade aqui, tem um povoado de Chapéu Velho, que fica próximo aqui de Chiquinho, que há 4 anos atrás foi colocado 1000 metros de cano, na verdade 1 quilômetro, foi cavado, já deu a companhia de perto desse serviço, foi colocado cano de 50, e essa água não chegou lá. Há possibilidade dessa água chegar, de ligar essa água para chegar até lá, porque os canos já estão lá colocados, só falta, eu acredito que ligando na rede geral para poder a água chegar na casa das pessoas. Auxílio aqui é o gerente da operação. Essa situação de você acrescentar a rede ou disponibilizar água para um trecho que já está com problema, não é prudente. Então, a gente está com os estudos que está fazendo, a gente vai melhorar a condição, por exemplo, de coisa Chiquinho, de infraestrutura recente, e assim que melhorar, você pode fazer essa extensão. Do jeito que está hoje, você não é prudente você fazer isso, porque pode não chegar e não resolve o problema. A extensão já está feita. Sim, mas só está ligada. Bom, você tem a extensão, mas se não tiver água para chegar lá, não adianta fazer a ligação. Quero agradecer a presença do senhor Felipe e Leno, né? E o cidadão aí, Hildebrando. Mais uma vez agradeço a presença de todos e acho que os vereadores estão satisfeitos e feitas as perguntas, pessoas ideais e ter respondido. Eu acho que foi muito bom essa vida de vocês aqui. Então, agradeço de coração a chegar na vida de vocês. Como não temos mais nada a tratar sobre esse assunto, agora vamos com nova audiência.